Deixa eu ver aqui. A hora que bater 25 a gente já entra. Estamos em 24. Beleza. 25 foi. Então vamos começar aqui. Deixa eu já colocar a apresentação. Confirmar que está gravando. Perfeito. Vamos lá então. Pessoal, muito boa tarde a vocês. Hoje a gente vai estar falando aí sobre a introdução para colaboradores do que é a tecnologia, evolução tecnológica da IA e tudo mais, os potenciais. A ideia aqui não é tratar exclusivamente de ferramentas, é só a gente nivelar todo mundo. Com certeza tem gente que está com já a experiência de usar IA no dia a dia muito mais avançada, então pode ser que isso daqui seja muito superficial, mas também a ideia é a gente balizar o pessoal para a gente depois estar podendo adiantar os próximos passos ali, tá bom? Então, bem, vamos lá. Falando um pouco sobre mim, acho que é importante vocês saberem da minha expertise, né? Então, eu venho aí com a inteligência artificial desde 2015, comecei a me especializar nesse ramo, tá bom? Desde 2001 eu já tenho empresa aberta de tecnologia, então sempre trabalhei muito com tecnologias ali que a gente chamaria de vanguarda, né? São tecnologias de ponta, então o RFID, que era etiqueta inteligente, aquele assunto lá que o pessoal falava, o mercado do futuro, a gente vai passar com o carrinho e tudo vai ler, etc. Eu já trabalhava com essa tecnologia lá em 2006. Fiz uma especialização depois em robótica e mecatrônica, no caso, em 2011. Foi onde eu comecei a ter um pouco mais de contato com a questão da IA. Pessoal, estou vendo aqui, só deixa eu tentar forçar a minha câmera. Como eu estou compartilhando a apresentação pela câmera, o que eu vou pedir para vocês, cliquem ali, peça para aumentar o meu vídeo, tá bom? Enfim, só voltando, trabalhei com mecatrônica e depois a gente trabalhou também muito com realidade aumentada e virtual, então fiz alguns trabalhos para a Disney ali entre 2013 até 2015, a gente pegou uma fase muito legal ali de questões criativas, etc., nesse ramo. E aí, depois de 2015, inteligência artificial, tem um produto que hoje ele está em uso, já há 8 anos, que envolve inteligência artificial, que eu vou falar daqui a pouco também, mas é só para vocês entenderem aí qual foi a minha história, né, breve história aí, é muito mais complexo do que isso. Mas falando das empresas onde eu estou hoje, então, estou na Topcode, que na verdade ela está virando Codrix por uma questão de marca. Eu toco toda a parte do time do ViaPrev, do time de tecnologia. Então, a gente tem diversos cases lá no ViaPrev, lá, que envolve também a questão de atendimento jurídico e tudo mais ali, nesse sentido, com IA. A gente está falando isso aí desde 2018, então a gente começou ali com IBM Watson, eram algumas tecnologias bem antigas, muito antes do ChatGPT, que a gente já estava trabalhando com isso. Atualmente estou como aí mentor também da Law Leaders, e eu e a Natália, a gente teve uma filha diagnosticada aos 2 anos e meio com autismo, e a gente não encontrou aí terapias de suporte suficiente aqui na região, a gente acabou abrindo o nosso próprio instituto. Então temos aí a Alcateia junto com alguns sócios aí trabalhando também nessa parte mais de causa, né, a causa autista. Bem, vamos falar um pouco sobre o Sentinela. O Sentinela é o produto mais antigo nosso, tá? Com IA, no caso. Ele já está há 8 anos aí no mercado. O foco dele é trabalhar, ele faz a previsão de vendas das lojas de varejo, e aí, com isso, facilita o pessoal a saber o que precisa comprar, evitar desperdício, não deixar faltar nada também. O nosso principal cliente é o Burger King desse produto. Então, se vocês quiserem depois entender um pouco o que é esse sistema, é só procurar lá na mídia, lá, Burger King, inteligência artificial, Sentinela, talvez ali para filtrar um pouco melhor, vocês vão encontrar aí muitas notícias relacionadas a esse produto nosso. Hoje ele opera em 700 lojas próprias aí, desde 2021 ele está a todo vapor, a gente conseguiu implementar. Começou a implementação lá em 2018, então foram 3 anos aí para a gente colocar isso daí no ar, mas é porque a gente também passou por greve dos caminhoneiros, Covid, Copa do Mundo, a história foi um pouco complexa. Mas, enfim, a gente chegou aí, hoje ele é case de sucesso nosso já há algum tempo aí, com a questão da inteligência artificial. Bem, vamos falar um pouco sobre evolução tecnológica. O que acontece? Esse gráfico ele mostra qual foi o impacto da economia
com as evoluções tecnológicas ali desde das épocas antigas, né? A gente está falando ali da parte de máquinas a vapor. Então a gente passa aqui pela parte dos trens, né? Os trilhos, etc., motores a combustão, telefonia, automotivo e eletricidade. Aqui teve o primeiro pico. E por que a eletricidade teve o primeiro pico? Porque assim como a IA, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso, a ideia da IA como da eletricidade é que elas são plataformas, elas são bases para algo. Então a IA por si só ela não faz nada. Como a eletricidade por si só também ela não faz nada. O que a gente consegue gerar de valores é o que funciona com a IA e é o que funciona com a eletricidade. Então, por exemplo, quando a IA quando a eletricidade foi criada, a gente não esperava, por exemplo, que a gente precisaria de um liquidificador, uma geladeira, uma TV. Então, só para vocês entenderem que a IA a gente está lá no topo ainda dela, tá? Nessa questão aí que a gente vai falar do hype, né? Todo mundo só fala de IA, mas é porque ela nos dá margem de criar muita coisa em cima dela. Então, quando a gente fala aí dessa parte de inteligência artificial, foi quando começou essa evolução da economia também. Veja que a internet, ela teve uma evolução até um pouco menor, porque ela demorou um pouco mais para ser distribuída. Mas quando a gente fala da inteligência artificial, robótica, armazenamento de energia, hoje praticamente tudo tem bateria. Então a gente vê que esse pico aí está sempre ascendente. Por quê? São tecnologias que são criadas, né, ou melhor, são inovações que são criadas em cima de outras inovações anteriores. Então, a gente não teria inteligência artificial se não tivesse internet, se não tivesse computadores, se não tivesse eletricidade. Então, tudo que a gente pretende criar daqui para frente sempre vai ser exponencial. A ideia é a gente sempre está falando sobre essa era exponencial que a gente está passando agora. E para vocês entenderem um pouco, sempre tem um pessoal que joga contra. Então, aqui está uma notícia antiga, falando quais motivos você deveria ter um cavalo e não um automóvel. Então ele fala ali, por exemplo, ali que você, antes de se desfazer do seu cavalo, é interessante você pensar, né, ao comprar um carro, para você calcular o quanto você gastaria com arreios e comparar isso com o quanto você gastaria com pneus. Então tem tudo isso daí. Aí quando a gente fala de carros antigos, eles tinham as mesmas dores ou as mesmas reclamações. Por exemplo, onde você vai encontrar gasolina para abastecer? É o mesmo problema que a gente vê hoje aí com carros elétricos, todo mundo falando, onde você vai encontrar pontos aí de distribuição de energia, né, para carregar o carro. Então, as dores, as reclamações, a mídia sempre trata o mesmo problema de formas diferentes, mas acaba tentando, às vezes sempre tem um pessoal que joga contra. Mas, ao mesmo tempo, mesmo com tudo isso daí, a gente tem alguma imagem muito interessante ali. Isso aqui é a Quinta Avenida de Nova York. A gente está falando de 1900. Veja bem, eu só tinha aqui cocheiros e cavalos. Se eu não me engano, essa daqui, onde está a imagem aqui, é o único veículo que tem nessa foto. E aí, 13 anos depois, a gente vê que praticamente não tem cavalos aqui já na Quinta Avenida. É carro para todo lado. E se a gente considerar 13 anos e o quanto custa o carro, etc., para a economia, a gente vê o quanto aquele anúncio funcionou, né? Então, tem muito essa questão da evolução. E aí, quando a gente fala de evolução, imagina o pessoal que trabalhava lá na lavoura, assim como o pessoal que trabalhava como escavadores, etc., quando começaram a ver chegar as primeiras máquinas. Qual será que foi a reação dessas pessoas, né? Vou perder meu emprego, isso daí vai me atacar. Então, são algumas preocupações que a gente tem agora, que a gente vai estar falando, mas entenda, se a gente olha lá o gráfico de economia e até os índices históricos, toda evolução ela sempre trouxe muito mais vagas de emprego do que desemprego. Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? O pessoal foi realocado. E para ser realocado, o pessoal teve que aprender outras funções. Então, a gente tem até o êxodo, né, da parte de agricultura, o pessoal que começa a sair das fazendas e vai trabalhar na cidade, para quê? Exatamente para trabalhar em linhas de produção, tanto de automotiva, né, quanto dos tratores também, do maquinário, etc., porque tudo estava em ebulição. E é essa ebulição que a gente vê hoje aí, com a IA e tudo mais. Então, a gente vê aqui, o pessoal desesperado, lógico que, vale ressaltar, essa imagem gerada por IA.
Mas, da mesma forma que a gente tem um pessoal aqui preocupado, a gente tem um pessoal curioso. E, normalmente, esse pessoal curioso é o que vai querer entender, aprender e saber como ele fazer daquilo lá, às vezes, o próximo passo para ele. Provavelmente essas pessoas saíram da lavoura e hoje, se não fosse por essa mudança, eles não estariam trabalhando no escritório no computador com ar-condicionado. Então, é só para a gente entender um pouco essa linha aí do tempo, né? E também que a gente já teve evoluções significativas também na história, quando a gente fala aí de mudanças bruscas, né? De comportamento, de consumo e tudo mais. Aqui eu vou falar, não é para assustar esse gráfico, é só para vocês entenderem um pouco como foi a história da IA. A IA, ela transcende ali os anos 1950, na verdade, lá para trás. A gente tem a primeira programadora, olha aí, foi uma mulher, na verdade, Ada Lovelace. Depois vale a pena até pesquisar a história dela. Ela que deu a interpretação do que seria os primeiros algoritmos do computador, então, como que as máquinas, né, no caso, nem chamava computador ainda, mas que elas poderiam fazer muito mais do que cálculos. Então, ela tinha ainda essas teorias, essas teses. Isso daí foi evoluindo, até que a gente chega na década de 1950, ali, 40, 50, onde o Alan Turing, ele que é considerado um dos pais da IA, ele que criou toda a tese de como você conseguiria identificar ou não uma IA, a partir de qual momento essa IA ela poderia ser entendida como inteligente. E tem até um filme sobre esse indivíduo que chama O Jogo da Imitação. Ele fala lá sobre a contribuição dele na Segunda Guerra Mundial. É bem interessante, vale a pena assistir para quem não conhece ainda. E aí a gente vem avançando com esse assunto de IA até 1968, ali 1970. E a gente entrou em o que foram chamados invernos, né, da IA. Por que a gente entrou nisso? Porque tudo que foi prospectado lá atrás não tinha poder de computação e de processamento nas décadas seguintes. Então aquilo ficou parado. Ao mesmo tempo, houve-se muita promessa, e as mesmas promessas que algumas a gente vê hoje, que as coisas iam mudar, que o mundo, que as máquinas iam entrar no controle, etc. E depois, muito investimento também em cima dessas proposições, né, do que era IA era capaz. O investimento acabou não se pagando, e ela entrou nesse inverno. Isso daí começou a voltar à tona, IA, lá na década de final de 80, 90 ali, a gente começou a ter uns primeiros movimentos. A gente teve algo muito significativo, que foi o Deep Blue, foi um computador da IBM, que ele ganhou do campeão mundial de xadrez na época, era algo inimaginável até então. Mas algo que o pessoal não toca muito no assunto é que a gente teve aqui a bolha, né, da internet lá em 2000 também, que quebrou um pouco os mercados, mas lá em 2007 iniciou-se o AWS, a Amazon, e outros sistemas também de armazenamento de muita quantidade de dados, né, do Big Data. E isso foi praticamente a base para que a IA que a gente conhece hoje pudesse acontecer. Por quê? A partir do momento que a gente tem como armazenar todos os dados da internet, treinamento, etc., isso daí que a gente vai usar lá para processar, treinar essas IAs e tudo mais. E aí a gente vem, lógico, aqui, outubro de 2022. Essa é a data que vai ficar para a história, por quê? O ChatGPT entrou no ar. E quando ele entrou no ar, qual foi a diferença de todas as outras IAs até então? Porque já existia. Eu mesmo já trabalhava com IA desde 2018. A mudança do ChatGPT foi que ele ficou democrático. Então, quando a gente fala dessa democracia, é que pessoas comuns, com o seu celular, podem utilizar a IA hoje para interagir, resolver problemas, né, auxiliar na resolução de problemas. E se você considerar, você tem agora um especialista ao alcance ali do teclado do seu celular, por exemplo, do seu computador. Então, qualquer coisa que você pergunta para ela, e muito bem perguntado, ela vai responder muito bem respondido. Então, a gente tem essa questão dessa democracia, e por isso que a gente está vendo esse boom. Tudo se fala de IA porque o pessoal começou a ver valor nisso daí, entregar, e é o que a gente fala do paladar, né? O paladar não retrocede. Então, a partir do momento que você sente o gostinho bom, que aquilo lá resolveu uma tarefa do seu dia a dia, facilitou uma série de coisas que às vezes eram até triviais e chatas, você começa a dar mais valor para ela e usar cada vez mais. E a partir do momento que você usa ela mais, você entende ela melhor, consegue extrair mais coisa, e isso daí é exponencial. E quando a gente fala de
da questão exponencial, só para vocês terem noção, o Netflix demorou quase 10 anos para ele ter 100 milhões de usuários. O ChatGPT foram 2 meses. Então, a gente teve essa questão da evolução tecnológica, hoje a gente tem até outros indicadores também falando muito dessa evolução, exatamente por quê? Porque chama a atenção do público, o pessoal começa a usar, vê que funciona, e isso vira o boom. Então a gente tem aí hoje sistemas até que, se não me engano, o Threads do Instagram, do pessoal do Instagram, né, da Meta, bateu aí coisa de, se eu não me engano, acho que foi em 2 dias ou 5 dias, 100 milhões de usuários também. Mas por quê? Eles já tinham toda a plataforma de usuários dele dentro do Instagram. No caso do ChatGPT, que foram 2 meses, eles não tinham nada. Eles só tinham praticamente boca a boca. E foi isso aí que acabou culminando nessa verticalização aí de resultados, né, de usuários, no caso. E aí, quando a gente fala de evolução exponencial, se vocês verem materiais aí de 2023 para frente, a gente via que a IA ainda, a parte de imagens, ela não conseguia fazer mãos. Tem um caso muito curioso e até feio, né, para quem tem algumas fobias aí. Se vocês procurarem Will Smith comendo espaguete, o pessoal estava tentando fazer um teste com a IA dele comendo espaguete. E as primeiras versões são horríveis. Só que a gente vê uma evolução que era inimaginável agora em 2025. Isso aqui é um frame de um vídeo, eu não vou passar por questão de direitos autorais, mas a gente já vê uma visão totalmente assim realista, a ponto de você não falar que é IA, né, de algo trivial. E como a gente vem usando isso daí? Exatamente, até como eu falei, lá no ViaPrev, lá a gente utiliza IA há algum tempo. Agora estamos fortalecendo algumas coisas com o pessoal de marketing. Então, até a Natália, ela passou no último vídeo dela, esse vídeo aqui que a gente vai estar vendo. Mas o que acontece? Foi 100% feito com IA. A gente tem aí um storytelling aí, aposentado, ele está aguardando a data da aposentadoria dele, chega com um monte de documento do INSS, benefício legado, fica triste, entra lá em contato com o ViaPrev, tem toda a parte da consultoria, assessoria, né? Olha lá, ele chega com a pastinha, benefício concedido, e aí fica felizão, vai tomar sua água de coco na praia. O que é importante desse vídeo aí para a gente considerar alguns pontos? Algo que era muito difícil lá no passado era a questão do contexto. O personagem não se mantinha na cena. Apesar da gente ver aqui que o personagem ele muda um pouco algumas características dele, mas a IA está muito mais próximo do ideal. E se a gente se esforçar um pouco mais, pagar algumas ferramentas mais caras, hoje isso é possível. Então, só para vocês entenderem a evolução que a gente teve em 2 anos de algo que, se alguém me mostrasse aquele vídeo do Will Smith comendo espaguete há 2 anos atrás, eu jamais imaginaria, já trabalhando com IA há algum tempo, que a gente chegaria nesse nível de qualidade e de possibilidade hoje em dia. E quando eu falo de possibilidade, a gente hoje já vê vídeos passando em TV Globo e tudo mais, que são 100% feitos com IA. Que o pessoal mais leigo não bota fé, não acredita que isso seja uma IA, no caso. Então, a gente tem até como criar, aproveitar esse potencial, por exemplo, imagina que eu consigo treinar um modelo para pegar todos os mocinhos de novela. Eu pego o banco de imagem lá, Tony Ramos, Antônio Fagundes, vou pegando todo mundo, os mais novos, e aí eu peço para a IA criar um personagem com as características desses mocinhos aí. Ele vai criar uma pessoa que não existe. Só que se eu coloco ali numa propaganda, as pessoas vão, às vezes, simpatizar com ele e não vão saber por quê. Mas por quê? Porque elas já estão acostumadas com algumas características dos mocinhos das novelas. Então, a gente hoje, se a gente for criativo a ponto de entender e conseguir fazer essas ligações, a IA já está, assim, de forma muito superior a tudo que a gente já conhece, de resolver muito problema nosso, e até de custo. Quando a gente fala, por exemplo, esse vídeo aqui do ViaPrev, se a gente fosse colocar isso daí realmente com equipe para gravar, câmera profissional, locação de espaços, imagina, eu ia ter que pagar uma viagem para ir para a praia, para só fazer essa última cena. Então, a gente vê que muita coisa também a gente vai conseguir reduzir custo para fazer. Isso é um bom ponto a se levar em conta também, tá bom? E aí, vamos falar um pouco de modelos de uso da IA, tá? Eu vou falar algumas siglas aqui,
pode parecer muito complexo para alguns e pode ser muito básica para outros que já mexem com isso. Mas o que é importante é a gente entender os tipos de IA que a gente tem no mercado. E eu estou excluindo todas as outras de machine learning, deep learning, tudo. O que a gente vai estar falando é o básico do mundo atual, só para a gente começar a mexer com ChatGPT, etc. Então, quando a gente fala do LLM, vocês vão ouvir muito isso daí. Nada mais é do que o ChatGPT na sua versão mais pura. Você pergunta, ele responde. Então, você pergunta, ele processa lá dentro da base de treinamento dele, e ele responde. Qual a limitação dele? Se ele não estiver conectado à internet, se não estiver fazendo nada, ele só vai ter os dados do treinamento dele. E às vezes você pode até perguntar, faz esse teste depois com o ChatGPT, pergunta para ele até onde vai o treinamento dele. Provavelmente ele vai falar que foi outubro, novembro de 2024. Saiu esse novo agora, eu não fiz esse teste, mas ele sempre tem uma data de corte. Porque eles buscam tudo da internet até essa data e depois eles demoram um tempo para processar. Então, às vezes, lá para março, maio, que começa a sair os modelos, que entre outubro e dali 6, 7 meses para frente, que eles demoraram para processar toda essa quantidade de dados para gerar esse novo modelo, né? Que aí tem o GPT-5, daqui a pouco tem o 6 aí, e todo mundo está fazendo isso a todo momento. Então, quando a gente vê, na internet sempre tem a melhor IA, né? Cada hora, toda semana tem alguém lançando uma mais nova que a outra, ou mais potente, no caso. E aí a gente vai para o segundo uso, que é na base do LLM, tá? Então, o LLM é a base de tudo. Só que a gente tem o RAG. O que é esse RAG aí? Nada mais é do que a busca de dados para ele auxiliar na geração da resposta. Então, por exemplo, imagina que você tem ali suporte de documentos, ou, vamos supor, a gente está falando muito com o pessoal do jurídico hoje. Imagina que vocês têm um produto, um serviço, que presta atendimento para prestadores de serviço, ok? Então, você lá do trabalhista, você tem o pessoal como cliente, empresas de terceirização de serviços. O que você pode fazer? Se eles têm algumas perguntas, vocês podem pegar a convenção de todos esses sindicatos, né, relacionados a essa empresa de terceirização, coloca lá nessa convenção e quando eles fizerem alguma pergunta, a própria IA já responde. Você pluga ela no WhatsApp, está tudo certo. Nem passou, num primeiro momento, não parou a atividade de um advogado, às vezes, né, que está trabalhando em atividades mais nobres, do que para responder uma pergunta que está lá no papel e às vezes as pessoas não sabem interpretar. Então, a gente tem, por exemplo, esse exemplo, assim, com ferramentas de suporte. Então, quando você faz esses atendimentos, estou com uma dúvida, qual o problema? Você já tentou isso aqui? Ela traz um monte ali de resposta, etc. É uma IA que ela tem essa estrutura de RAG, tá? Nesse momento aí de atendimento. E aí a gente vai para um processo que hoje é o mais difundido, que é o tal do agente da IA. O que é esse agente da IA? Ele tem o potencial de ter ferramentas. E o que é ferramenta? Para ele, uma ferramenta é uma comunicação, uma integração com o CRM, é uma integração, às vezes, com o seu calendário, com o seu e-mail. Então, a partir do momento que o usuário solicita alguma coisa, ele processa a pergunta, ele consulta dados, ele tem um RAG também, então ele pode consultar dados dessa base de dados, por exemplo, vamos supor que ele vai buscar os dados do CRM. Então, vamos imaginar que eu tenho lá, a entrada do usuário é via WhatsApp. Então, um cliente seu entrou em contato via WhatsApp, esse WhatsApp está conectado nesse agente de IA, e o cliente quer saber do andamento do processo. O que ele vai fazer? Na parte de consulta de dados, ele vai fazer esse reconhecimento de qual o andamento do processo daquele cliente, perguntar o nome dele, o número do processo, qual o CPF dele, validar se aquele telefone é dele e tudo mais. E ele vai responder. Só que, ao mesmo tempo, vamos imaginar que no CRM você tem que gravar alguma informação que no caso, o cliente, o usuário, ele fez essa interação. Eu quero saber o que o agente respondeu para ele, se ele está desesperado, se ele quer uma outra resposta, alguma coisa assim. Então, quando a gente fala que ele faz a ferramenta, ele usa a ferramenta, no caso, ele está usando o CRM para gravar nos dados lá da ficha do cliente, no caso, que ele entrou em tal data e tal hora em contato, que ele demandou, por exemplo, um estado do processo, ele está desesperado porque ele não vai conseguir na audiência, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essas interações. Então, quando a gente fala de agentes mais simples de IA, são agentes que eles podem fazer comunicação, como integrar com outras ferramentas, ler e-mail, ler calendário, escrever no calendário, escrever um e-mail, etc. Então, isso é um agente de IA, tá bom? Ele tem um pouco mais de potencial
do que o LLM lá atrás, mas ele é feito em cima do LLM. E a gente vai para a moda do momento aí do pessoal que é um pouco mais da tecnologia, que é a tal da IA agêntica. O que é isso? Essa IA agêntica, ela nada mais é do que um grande grupo de agentes. Então, imagina que eu tenho diversos agentes plugados ali no ambiente, tá bom? E no ambiente não, no caso dessa IA agêntica. Então, quando o usuário solicita alguma coisa, pode ser outros gatilhos também. Ele pode ter um gatilho ali a cada X hora, ele vai fazer algo. Ele tem o poder de planejar aquilo que ele precisa fazer. Então, em cima da tarefa que você passou, ele vai planejar qual a execução dela. Ele vai orquestrar. O que é orquestrar? Ele vai entregar para cada agente o que ele precisa dele. Então, até eu coloquei o exemplo aqui de agência de viagens. Então, isso é onde a gente vê a IA já ela começar a... O pessoal que não conhece, ela vai começar a assustar. Imagina que você tem um agente de viagens que a função dele vai ser cuidar da sua viagem. Você vai falar para ele, estou com vontade de viajar para um lugar que tenha praia, quero um hotel pé na areia, preciso ficar 5 dias, tenho esse intervalo aqui para viajar. O que ele vai fazer? Entendendo seus gostos, ele vai planejar tudo que ele precisa saber, e aí ele vai orquestrar. Então, por exemplo, o agente 1, vamos supor que o agente 1 é só para buscar passagem aérea. O agente 2 ele só vai fazer reserva de hotel, o agente 3 ele só vai criar roteiro de passeio, e isso ele vai orquestrando, vai entregando, cada um que responde, ele reflete sobre essa ajuda, ele reflete sobre esse apoio deles, e se necessário ainda, ele pede ajuda para o usuário, no caso. Então, por exemplo, às vezes algum hotel disse que não vai poder atender a reserva de cama extra para ele, mas ele tem, por exemplo, um berço, se serve, porque ele tem uma criança menor. Como a IA não vai responder isso pelo humano, ela vai pedir ajuda. Ela vai falar, mano, preciso aqui que você me responda para eu continuar. Então, essa IA agêntica, ela tem todo esse potencial da gente estar trabalhando com soluções muito mais complexas, e às vezes a gente consegue até fazer o serviço de um departamento inteiro. Hoje, o departamento de marketing está muito nisso daí, tá? Então, a gente já tem as IAs que faz lá o texto, né, a copy da propaganda, a IA que gera a imagem, a IA que gera o vídeo, a IA que faz a publicação nisso. Então, às vezes, ela gera o vídeo, mas ela já faz o recorte para o Instagram, para o TikTok, para o YouTube, para o modelo do Facebook. Então, a gente já tem todo esse desenho criado aí de agentes de IA, principalmente para marketing. Foi algo aí que cresceu muito nos últimos meses, tá? Mas tem para departamentos e tudo mais. E aí, vamos falar um pouco agora sobre o uso do dia a dia. Então, eu vou dar uma dica simples, não é a dica de ouro, não é só essa que vale, mas é mais simples quando a gente passa para o pessoal. Que é o quê? A dica do prompt. Então, você sempre tem que fazer com que a ferramenta ela tenha um... Pessoal, deixa eu até... desculpa. Vamos manter aqui. Então, ela sempre tem essa mesma necessidade de saber qual o papel que ela tem que fazer. Então, a partir do momento que você fala para ela, por exemplo, você vai ser o ator. Então, você é um analista financeiro com conhecimento avançado em contabilidade e controladoria. Seu foco é transformar base de lançamentos financeiros em um DRE claro, analítico e cheio de insights. E aí você tem que entrar com a parte da entrada. O que é isso? Você está mandando um documento ou você coloca o que você espera que ela processe aqui. Então, estou anexando uma planilha com movimentação do ano com as despesas já categorizadas. E aí o mais importante para ela, você vai dar a missão para ela. Você tem que falar o que você espera dela também. Então, um lado é o que ela vai atuar, outro que você vai fornecer de informação, a gente vai ver isso daí mais para frente, que é o tal do contexto, e depois a missão, o que ela tem que extrair disso. Então, você pode pedir para ela, a partir da planilha, leia, entenda a base, monte o DRE para mim, calcule indicadores, me dê insights, faça análise. Então, a gente tem todo esse papel aí para facilitar esse papel, no caso, o ator, mas sempre fale para ela o que ela vai ser, qual é o papel dela primeiro e depois o que você espera. Isso aí facilita muito ali o entendimento. Então, evite escrever tudo numa frase, me dê tal coisa. Normalmente, você não vai extrair o melhor da IA. E aí, quando a gente fala de ferramentas, pessoal, ferramentas tem N.
o que eu sempre sugiro, pega uma e usa. Nada melhor do que você ficar adaptado ao uso da IA de forma rotineira e não necessariamente atrelado a ficar pulando ferramenta. Porque quando você pega o esquema de uma única, acaba facilitando muito o uso com as outras também. Então já tem até estudos, por exemplo, que as pessoas que aprendem um instrumento musical têm facilidade depois para aprender outro, ao invés de tentar aprender um de cada um ao mesmo tempo, sabe? Assim, tipo, eu quero aprender bateria, guitarra e acordeão. Se você só foca em um, depois facilita muito para você e para os outros. A mesma coisa com a IA. Hoje a gente tem aqui, o ChatGPT são os principais, tá? Tem vários já. A gente está falando ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Perplexity, o Grok e o Copilot, né, do Bing ali da Microsoft. Esses daqui são os mais conhecidos, mas tem vários outros. A gente tem aqui, eu não comentei, mas tem o da Meta, que está muito acessível também, aí, a um clique do WhatsApp. Mas quais são as diferenças deles aí? O que eu vejo é que esses 3 primeiros aqui são os que estão na corrida mesmo. Então, são os que toda hora estão lançando coisa nova. Até 2 semanas atrás, o GPT lançou o GPT 5.1, que era a melhor IA. Essa semana, ou semana passada, desculpa, na semana passada o Gemini lançou também, o que passou os testes virou a melhor IA. E ontem o Claude lançou mais um modelo dele, que está como melhor IA agora. Então o que acontece? Não tem a melhor, tem a que é mais fácil para você, pega uma e vai usando, que você vai conseguir extrapolar o uso rotineiro dela para um uso mais profissional e começar a extrair muito mais coisa. Da mesma forma que eu estava falando do prompt, o que é importante a gente saber também para IA? A questão do contexto. Hoje até o pessoal fala muito engenharia de prompt e tudo mais, mas vocês vão começar, e já começaram alguns, a ouvir a tal da engenharia de contexto. O que é isso? Quanto melhor você explicar para a IA o todo da história, é mais fácil para ela entender qual o seu intuito e as respostas. Então, por exemplo, eu posso até perguntar para a IA, o ChatGPT, como é que faz macarrão? Se ele não tiver nenhum contexto, eu tenho uma proximidade, às vezes, se eu pergunto isso aí para um ser humano, provavelmente ele vai falar, tá bom, você esquenta a água, coloca o macarrão lá dentro, depois um minuto vai estar pronto. Mas o que acontece? O GPT, se ele não tem esse conhecimento, às vezes, ele vai achar que você quer começar lá na farinha. Então, você vai juntar tanto de farinha, tanto de água, ficar sovando por tanto tempo. Então, por isso que é muito importante a questão do contexto. Quanto mais você fornece de munição e informação para ele, melhor. Então, a gente tem aqui um processo, né, que a gente chama de mapa, que é o que? Memória. Quanto mais você for conversando no mesmo chat, e no caso do chat GPT, do Gemini, do Claude, etc., toda vez que você interage com eles vão armazenando na memória deles. Então, históricos de conversa lá, de outros assuntos, eles consideram também. Então, por isso que às vezes eles começam a responder, conforme você vai usando, e você não fica mudando ferramenta, ele vai respondendo cada vez melhor, porque ele já tem muito do que você espera dele, e também de como você trabalha, como você sabe explicar para ele. Então, por isso que tem aqui histórico da conversa e chats anteriores. E aí a gente vai para a parte dos ativos. Então, tudo que é documento, eu tenho um documento específico, por exemplo, igual a gente está falando lá da convenção, se eu incluir ela aqui, ele começa a ter muito mais munição para trabalhar. Então, a gente está falando de arquivos, dados, às vezes até imagens. Se você quer gerar uma imagem, você vai dar uma imagem de referência. Facilita muito melhor do que você colocar só texto. Da mesma forma que às vezes eu posso colocar uma imagem para extrair um gráfico, alguma coisa, que isso ele vai depois casar com uma planilha, por exemplo, de dados. E aí, quando a gente fala do prompt, que a gente já falou lá, ele tem que ser estruturado. Quanto mais estruturado, melhor, lógico. E aí a gente está falando das ações. Essas ações são ferramentas e, por exemplo, a busca na web. Então, hoje, essas IAs recentes, né, o ChatGPT, por padrão, já faz a busca na web e tudo mais. Até eles estão correndo com isso, né? O movimento do Google ser substituído por IA já aconteceu. Então, a gente tem muita gente hoje que pergunta para o ChatGPT, mas não vai mais no Google. Qual o problema disso? No Google ainda você tinha um senso crítico. Ele te retornava uma série de respostas, e ali dentro você escolhia uma que fazia sentido para o que você queria, conferia, etc. Hoje a IA, ela te dá uma resposta única. Então, se você não tiver pelo menos uma base do conhecimento, um senso crítico,
ela pode, às vezes, te induzir a um erro, porque a tal da IA, ela alucina. O que é alucinar? Na verdade, ela dá a resposta que, como ela foi criada para ser criativa no primeiro momento, às vezes ela pode criar uma resposta que te convence, mas não é real. Isso daí, desde trecho de livros, súmulas de alguma questão jurídica, leis, a gente já pegou muito erro, tá, pessoal? Então, muita atenção, principalmente nessa questão da IA, de tentar comparar se realmente uma IA ela está dentro daquilo que é adequado, se ela está fazendo busca na internet. Então, sempre peça para ela referências. Então, por exemplo, ela respondeu algo, você está na dúvida, você sabe que aquilo não é verdade? Fala para ela, beleza, ó, me responda novamente o mesmo assunto, só que agora me fale de quais foram as referências que você usou. Me dê os links da internet. Então, ela vai começar a trazer ali, e pode ser que isso facilite você a tomar decisão. Mas evitem a todo custo usar isso, o resultado da IA, de uma forma que ela possa substituir assuntos delicados, principalmente quando a gente está falando agora aí com o time de jurídico, tá bom? Então, muita atenção a isso. E aí, enfim, se você tem um bom contexto, e aí você pode plugar hoje nas IAs aí o Dropbox, o Google Drive, então ela vai buscar documentos, etc. A ideia é sempre municiar ela o máximo possível de informação e com um prompt bem estruturado ela vai te dar uma resposta melhorada. O que a gente dá como dica de interação? Vamos supor que ela não está chegando na resposta que você tem como objetivo. Então, essa interação aí a gente tem que melhorar um pouco. Como? A gente usa algumas técnicas aqui. Então, por exemplo, o que é a técnica da cadeia de pensamento? Quando o resultado é fraco, provavelmente o culpado é você. Tá? É que você não deu a informação suficiente, não instruiu ela como ela deveria trabalhar. Então, para você entender o que ela fez, o que é interessante, pede para ela explicar passo a passo qual foi a linha de raciocínio dela de como ela chegou naquele resultado. Qual foi a cadeia de pensamento dela? Ela vai começar a te mostrar qual foi o raciocínio passo a passo. Isso daí é ótimo para vocês entenderem também como a IA ela reflete, ela pensa naquilo. E uma vez que você sabe como ela pensa melhor, você sabe perguntar melhor também. Se aquilo ainda ficou um pouco confuso, você acha que ela está pensando errado, etc., você pode fazer o que a gente chama de padrão verificador. O que é esse padrão? Você pode pedir para ela fazer com... você manda o prompt e manda para ela lá. Faça 3 perguntas que esclareçam a minha intenção para você. Então, ela vai pegar aquele contexto e antes dela já vir com a resposta, ela vai te fazer algumas perguntas para esclarecer um pouco, talvez, algo que ela tenha dúvida, que normalmente ela não faz isso, ela não questiona. Então, ela já sai executando. Então, você pode pedir para ela, me faça 3 perguntas para esclarecer o que eu estou te pedindo agora. Ela vai fazer a pergunta, provavelmente dentro daquele assunto, para ela ter um melhor contexto e aí ela te trazer um resultado. Então, isso é uma forma também de interação muito boa quando a gente acaba não chegando no resultado ali, numa primeira ordem. E o último é o padrão de refinamento. O que é esse padrão de refinamento? Sempre quando a gente fizer a pergunta, a gente pode colocar lá embaixo, lá, para ela um comando, por exemplo, antes de responder, me proponha 2 versões mais precisas da minha pergunta. Então você colocou a pergunta lá, o prompt para ela, e pede para ela, me proponha 2 versões mais precisas dessa pergunta antes de me responder. Ela vai te dar 2, e você escolhe qual a melhor. Quando você escolher a melhor para ela continuar, provavelmente ela vai ser mais assertiva e ao mesmo tempo você vai começar a entender, lendo aquela pergunta, né, que ela gerou, como você deve perguntar da próxima vez. E aí você vai refinando. Então, por isso que a gente chama de padrão de refinamento. E aí, pessoal, algo que a gente pede também para vocês usarem. A gente dá o que a gente chama de especialistas da IA. Lembra que eu falei que você tem um especialista no seu bolso? Então você pode chegar lá para a IA e falar para ela, explique como tornar minha equipe mais inovadora. Você vai fazer uma pergunta genérica, ela vai te dar resposta genérica. Agora, o que você pode é usar isso daí e pedir para ela se basear em fatos concretos de treinamento que ela tem. Então, por exemplo, você pode começar com a mesma pergunta. Explique como tornar minha equipe mais inovadora, usando ideias do grupo de especialistas da Pixar e das pesquisas de Harvard. Olha que legal. A gente consegue forçar com que ela vá buscar lá na borda das informações, né? Tipo, o que é de melhor isso daí.
Então, por exemplo, se eu for perguntar como funciona o buraco negro, é muito melhor se eu pedir para ela, me explique um buraco negro, mas usando todas as teorias do Stephen Hawking, por exemplo. A gente está num nível ali de acessibilidade da informação que eu posso muito bem simular situações que facilitam, às vezes, até os estudos. Hoje, nas escolas, o pessoal está fazendo o trabalho e acaba perguntando direto, ela exporta lá, Ctrl-C, Ctrl-V, cola e acabou. A gente sabe como funciona isso daí, faculdades ainda, TCC já não existe mais. Mas o pessoal está a fim de estudar, de aprender mesmo. Ao invés dela pedir a resposta, ela pode, por exemplo, vamos supor que a gente está falando sobre a Revolução Francesa. Você pode falar para a IA, para ela fazer o papel do Napoleão Bonaparte. Imagina. Então você vai conversar com ele de uma forma que você consegue trazer como estava o mundo naquele momento, né, na visão dele, o que levou tudo à Revolução Francesa, você começa a entender um pouco melhor. E quase sempre quando a gente faz pergunta, a gente aprende mais do que dando resposta. Então é importante a gente sempre levar isso daí para a IA também. Então você pode pedir para ela fazer o papel de um determinado personagem da história, que ela vai te responder dentro da combinação de características dele. Isso daí é bem interessante aí. Vocês vão ver os resultados aí um pouco gritantes aí no dia a dia. Tá bom? E aí, pessoal, só falar um pouco agora sobre o hype, tá? O que é o tal do hype? Tudo se fala, é só IA. Isso aqui é um gráfico do Gartner, né, que é uma agência de consultoria, governança e tudo mais, mas ela mostra que a gente tem diversas coisas, por exemplo, a tal da computação quântica, está aqui no comecinho, isso aqui nem virou assunto ainda. Quando a gente fala lá dos agentes da IA, está aqui em cima do topo. E bem, praticamente o que a gente está falando, paleteria mexicana, é isso. Vira o hype, todo mundo acha que paleta mexicana vai dar dinheiro. E aí chega lá no começo, as coisas não começam a se pagar, o investimento começa a cair, e isso daqui vem para cá. E daqui a pouco, os que sobreviveram, que fizeram o serviço de casa, ele volta e estabiliza. Então é normal ter essa curva do hype, tá? A gente tem aí, por exemplo, os agentes da IA estão lá no topo atualmente, agora em 2025. A gente já tem algumas coisas aqui do LLM já caindo para cá, então essa IA generativa, imagem, etc., já está caindo porque o pessoal está começando a entender quais são os limites delas. Então, por isso que muita coisa ainda se fala de IA, mas daqui a pouco isso aí vai dar uma reduzida, até porque ninguém aguenta mais. Mas, ao mesmo tempo, lembre que a gente falou, a IA é uma base para algo. Então, pode ser que algo seja criado aqui, que não está no hype ainda, mas que a base dele seja IA. Mas a IA vai ser, como energia elétrica, ela é só a base de sustentação de tecnologias que estão para vir aí. E quando a gente fala dessa queda, o que acontece? Hoje já tem estudos aí do MIT, eu acho que esse do MIT até saiu, se não me engano, em outubro. Ele demonstrou que 95% dos projetos com IA não tem retorno financeiro. E 40% dos projetos com IA são cancelados antes deles começarem a entregar valor. E o porquê disso? E aí é onde a gente entra na questão aqui da história do hype. Hoje, se você bater numa árvore ali, de repente caem uns 5 especialistas em IA. Então tem muita gente falando de IA à torta direita, como se fosse especialista, vai ver, ele não tem nenhum caso concreto. O pessoal acaba comprando essa ideia, porque compra o papo, né? Compra a história dele ali, o rostinho bonito, etc. E qual é o problema? Aquilo não começa a fazer sentido, não começa a entregar. E o principal erro que a gente vê desse pessoal que aposta na IA é que a maioria das empresas, e a gente está falando muito do escritório de advocacia também, a primeira IA que coloca é no chatbot de atendimento. É exatamente onde acaba impactando a receita. Então, além de não ajudar nada, ainda atrapalha um pouco e poderia ajudar. Então, por isso que é muito bom a gente estar pensando na questão operacional, aonde faz sentido colocar IA dentro dos escritórios aí no dia a dia. O porquê? Essa questão desse hype, a gente acaba gastando um esforço desnecessário, tanto do time, e você acaba queimando isso daí para o pessoal dentro da empresa. Que o pessoal já fica descrente que aquilo não vai funcionar nunca mais, né? Ou, mais um IA aqui que vai entrar para
só atrapalhar meu tempo e não resolver nada, às vezes até gera mais problemas que soluções. Então é importante a gente sempre ter essa questão aí, de avaliar muito bem qual vai ser o fornecedor da IA, quais são os cases deles de sucesso. E lembrando, hoje, como tudo, o que vale é o serviço de alfaiataria, a experiência. Então, nem sempre aquilo que funciona para um escritório, etc., vai funcionar para o outro. Então, por isso aqui, até na mentoria, a gente acaba tratando cada um de forma individual nos assuntos peculiares, depois tem os assuntos em grupo, mas a ideia é a gente sempre tratar de forma distinta entre um e o outro, porque a gente sabe que são momentos diferentes, necessidades diferentes, principalmente mão de obra com conhecimento diferente. Então, às vezes eu tenho um pessoal que tem equipe de 12, 20 colaboradores, só que ninguém entende de IA, e um outro que às vezes tem 5, só que o pessoal já está muito acostumado. O que acaba acontecendo? O pessoal de 5 acaba evoluindo muito mais. O que a gente chama de quick wins, que são os ganhos rápidos, né? Projetos pequenos que já retornam, eles acabam sendo muito bons ali. E aí, só na reta final aqui, a gente vai falar sobre alguns mitos. A IA, ela não faz tudo sozinha, então, por favor, eu vou colocar um chatbot lá para atender e esquecer. Não vai acontecer isso, tá bom? A IA não, ela vai precisar sempre de uma interação humana, alguém para ir refinando e tudo mais. Outro mito, a IA é só para empresa grande, pelo contrário, as empresas que conseguem melhor retorno da IA são as pequenas, porque a empresa grande é uma burocracia para colocar no ar, é muita gente envolvida, tem muitas vezes processos de compliance para a gente tratar. Aí vem a adoção, é complexo e difícil, ela não é. Apesar que a gente falou que ela tem que ser personalizada, cada escritório tem que entender qual é o momento, de qual setor, em qual operação colocar IA, ela não é complexa. O que deixa complexo é o pessoal achar que a IA é um ser humano. E aí, o pessoal tem todo um processo complexo envolvendo humanos e quer que a IA faça a mesma coisa. A gente tem que escrever, às vezes, desenhar processos que eles foram desenhados para a IA e não para o humano. Então, o mais simples se é complexo para o humano, vai ser complexo para a IA também, a não ser que a gente refine isso daí e deixe um pouco mais palatável para a IA tratar isso daí de uma forma diferenciada. E aí, o principal dos mitos de hoje em dia, a IA vai substituir trabalhos. Da mesma forma que a gente viu lá o trator, na lavoura, etc., tem um estudo que 170 milhões até 2030 de empregos novos serão criados por conta da IA. Só que, logicamente, que 90 milhões ou 97 milhões, se não me engano, de profissões vão deixar de existir. Então, para onde a gente vai? A gente vai para a questão a gente está na era exponencial, mas a gente precisa falar da era da transformação humana, que é o quê? A gente vai trabalhar com duas questões. É o upskilling, que é o aperfeiçoamento. Então, as pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem, só que elas vão usar IA para aumentar a sua capacidade. Então, isso é que a gente chama de upskilling. Então, o pessoal ali do comercial, ele vai parar de ficar atendendo lead fria e ele vai ser focado, por exemplo, em relacionamento com possíveis parceiros, clientes e tudo mais. E a gente tem outro lado que é reskilling, que é a requalificação. Então, ali no caso, o profissional vai mudar de jogo. Aí o pessoal, por exemplo, que às vezes está em vendas e vai auxiliar uma questão administrativa e tudo mais. Então, a gente vai ter esse jogo de cadeiras quando a gente fala de reskilling. Mas esses são os dois pontos principais aí desse próximo passo, quando a gente vê que a IA está se envolvendo nas empresas, tá? E sempre lembrando, as empresas, a partir de agora, a gente não tem profissional de IA no mercado, a gente não tem pessoas que conhecem IA. Lembrando que a IA hoje em dia é a mesma coisa que o Office lá atrás era. O pessoal já tem que entrar sabendo o que é um Office, Excel, né? A gente vai determinar que a pessoa já saiba lidar com a IA daqui a pouco. Então, as empresas, como não tem mão de obra, o que vai acabar acontecendo? Elas vão começar a virar instituições de ensino interno, né? Sempre para o time delas. Então, é bom ter ali um planejamento de treinamento da equipe, capacitação, identificar gargalos, identificar dificuldades ali, sempre trazer isso daí para o pessoal. É algo que a gente busca fazer aqui com o pessoal dos mentorados, né, no caso, então a gente traz a equipe para ganhar esse conhecimento aí, a gente sempre está balizando o nível de todo mundo, mas é importante a gente entender que essas duas transformações aí são necessárias para os próximos passos, tá bom? E aí, só para a gente concluir, o presente que precisa criar o futuro, então não está criado, a gente tem que tomar ações agora, alguns ainda estão muito atrasados já nesse sentido, mas a gente está buscando resolver tudo isso.
E aí, mais uma vez, a questão definidora não é o que a IA pode fazer, mas o que as pessoas podem fazer com a IA. Lembra que eu falei lá da questão dela ser uma base? Então a gente tem muito esse próximo passo aí para lidar, tá bom? Quem quiser, esse é meu QR Code do LinkedIn, pode me procurar lá também como Denilson Alexandre.